Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bom, Jackson? Boa noite. O Tudo? que que eu posso te ajudar? Vixe, cara, eu tenho tantos problemas. Você quer perícia do quê? Em quilo? Não. Quer de quilo? Quer em litro? Tem vários processos aí da prefeitura, tem vários processos aí que não teve acompanhamento de perícia, teve nada. Então, o que acontece? Os servidores falavam o que quisesse. Eu tenho um aqui que é de salubridade e periculosidade junto. Tá, vamos lá para a insalubridade primeiro, então. Então, o que é Qual o agente? Então, seria ruído, seria também. São soldadores. Seria ruído, Tá, químico. O primeiro foi localizado em salubridade sobre ruído, né? 20%. Que tá. ele já recebe, tá? Já recebem. Ele recebe. Já recebe o nacional de 20% já. E aqui ele está Tá. recorrendo sobre 40%, que seria aqui produto químico, Nexo Então, mas o que 13. que foi característico do químico para soldador? Então, porque ele diz que faz pintura. Então foi caracterizado agentes aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos. Tá. Então vamos lá. Bom, tem alguma outra coisa de insalubridade? Radiação não ionizante? Sim, Não tem, entrou, sim, não? sim, tem. Tem também. Tá. São as três que Alguma entrou. outra agente? Não, só essas três. E a periculosidade depois. Tá, e depois a gente vai para a periculosidade. Então vamos lá. Ruído e radiação não ionizante, ambos os adicionais seriam de 20%. Sim, perfeito. Então ele já recebe 20%. Perfeito. Né? Se ele já recebe 20%, não tem por que se preocupar com esse tipo de impugnação. Sim, Ele já recebia os 20%. Então, ruído, radiação não ionizante, esquece. Não precisa se preocupar. Vamos para a pintura. É isso que a gente precisa entender. Ele fazia pintura com pistola. Tinta, provavelmente, à base de solventes aromáticos, né? A chamada tinta a óleo, que o pessoal fala, né? Então, são tintas que têm como solvente hidrocarbonetos aromáticos, como, por exemplo, tiner, água rasa, esse tipo de isso aí coisa. mesmo. Esse, esse tipo de atividade realmente tem previsão no anexo 13 da NR15, tá? Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, anexo 13, NR15, insalubridade em grau máximo, pintura a pistola com esmalte, tinta, verniz e solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos. Sim. Então, caracterização está posta, né? O que pode... A questão... Vamos trabalhar agora duas coisas que poderiam ser utilizadas para descaracterizar a periculosidade neste caso, tá? Uma questão é uso de EPIs, a outra, frequência da atividade. Ele tinha que tipo de EPI para a realização desse tipo de atividade? Então, Wagner, o que acontece? Não tinha uma pessoa para ficar olhando isso. Mas eles tinham máscara, assim. Só que acontece o quê? Ninguém assinava, ninguém olhava isso. Na hora da Que tipo de perícia, máscara? eles tinham aquela semifacial com filtro, Tá. Então, esse tipo de máscara é, que é para pintura ela mesmo. me parece que tem que ver que tipo de filtro que era utilizado, se o filtro era adequado. Outro dia, num cliente, eu peguei o pessoal utilizando filtro de gases ácidos para proteger contra vapor orgânico. Hum, Tá? Então, tem que ver se o filtro está adequado, né? E a periodicidade que foi trocado esse filtro. Só que somente o filtro não é, somente a máscara não é o suficiente para neutralizar a insalubridade nesse caso. hum, Teria que ter luvas impermeáveis também, sim. né? E então, pelo que a gente tem de informação, o EPI não é uma ferramenta para a gente trabalhar. É. Não é uma ferramenta para a gente trabalhar. Então, a única ferramenta que a gente tem para trabalhar é a frequência, tá? Você falou que eles faziam pequenos reparos. Tinha uma frequência mais ou menos definida? Então, Wagner, não. É que assim, a prefeitura ela faz pequenos reparos. Então eles vai lá, vamos supor, tem um portão quebrado, vai lá e conserta. Às vezes, que nem eu pego eles deitados, sem fazer nada. Tipo, você vê como é que é tanto trabalho. Só que Mas na assim, perícia? então, só que aí que tá, aí que é o seguinte, né? Quando o perito foi lá, ninguém tava para desmentir.
Então ele colocou de 30% a 40% do tempo. 3 horas por dia ele falava que pintava. Olha, eles nem faz. Ó, eu tô aqui há 1 ano e meio, eles não fazem isso nem um ano todo. Aí que tá. Usou de má fé. E não teve ninguém da prefeitura que participou da perícia. Não, ixi, nada. O técnico mesmo não participava. Então vamos lá. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Bom, você está me dizendo que normalmente os pintores realizam atividade durante quanto tempo? Normal. Numa semana, quanto tempo que eles passam pintando? Ixi, Wagner, uma hora no máximo. Então, eu entendo que não são todos os dias, não, né? E de vez em quando quando eles vão fazer algum tipo de atividade, precisa fazer o reparo, o retoque ali na pintura, e aí eles fazem. É isso. Sim. Né? Então, 1 hora por semana. Sim. O máximo ainda. Tá. Ok. Então é o seguinte, para impugnar esse tipo de laudo, você não vai poder argumentar de que não foi levado em consideração a versão da reclamada, porque a reclamada efetivamente não deu nenhuma versão. Uhum. O que você pode colocar é o seguinte, que o tempo colocado, dito, né, para o perito durante a perícia ali, não condiz com a realidade dos fatos. Afinal, ele como soldador, a sua atividade principal é de solda, né? Então ele deve fazer toda a preparação da peça, fazer a atividade da soldagem, a finalização da solda, né? Que a gente sabe que depois que acaba de soldar, ele precisa dar acabamento, tudo isso. Então, você vai listar todas as atividades como soldador que ele realiza. E aí, para quê? Para você contrapor para o perito, para o juiz, que aquela frequência que foi dita de 3 horas por dia fazendo pintura não tem o mínimo cabimento. E parece não ter mesmo, né? Então, você consegue contrapor isso de uma maneira lógica. Por quê? Porque você vai citar todas as atividades que, como soldador, ele realiza, tá? Se você tiver o PPRA com descrição da atividade, insere. Uma coisa que seria muito legal, que daria bastante robustez a isso, é você demonstrar, através de imagens, todas as etapas do processo de solda que eles fazem. Para você conseguir demonstrar para o juiz que, olha, não é algo simples, que chega lá, bate lá o eletrodo e soldou. Né? Então, você ilustrar as etapas para conseguir demonstrar que não tem como ele ficar fazendo 3 horas de pintura por dia. Você tem uma equipe somente de pintura? Temos. Então, é esse ponto que eu queria chegar. Por quê? Para ele ter que fazer uma pintura de 3 horas todos os dias, não teria uma equipe somente de pintura, né? Então, essa pintura mais realizada de uma forma contínua durante quase metade da jornada de trabalho, se existe uma equipe de pintura, ela não tem o porquê ser realizada. Agora, não existe equipe de pintura. Aí fala, opa, peraí, pode ser que o cara passasse ali algumas horas pintando porque não tem equipe de pintura. Agora fala, não. É uma outra forma de você contestar essa periodicidade, é você alegar que o soldador tem uma série de atividades a serem realizadas dentro da atividade de solda, e existe uma equipe de pintura específica para fazer pinturas. Tem algum tipo de ordem de serviço? Tem. Para destinar quais eram as atividades que eles tinham que fazer no dia? Tem, e na verdade tem um concurso público, né? Porque já fala também as suas atividades que você vai fazer. Então, mas isso é meio que chovendo molhado, porque uma coisa das atividades que ele tinha que fazer, as atividades que ele realizava na realidade, né? A ordem de serviço operacional, né? Ou permissão de trabalho, como o Paulo está comentando, vai descrever o que ele tinha feito naquele dia. Então, confecção de portão e tal, não sei o quê. Aí você explica como é feita a atividade. A equipe de corte e solda, corta as peças, não sei o quê, faz lá, monta. E aí a equipe de pintura vai e faz a pintura. Então você consegue exemplificar que
esse período não é grande. Esse é um ponto. Sim. Tá? Então, você entrou no assunto. Você já começou a contestar com informações o quê? Teóricas. Tá? De que a atividade não era realizada por tanto tempo, porque ele tinha uma série de atribuições como soldador, né? As atividades tinham uma sequência para serem realizadas, existia uma equipe de pintura para fazer a pintura de peças. Então, isso aí são todas informações teóricas. Então, você insere e começa pelas informações teóricas. E aí, depois, você vai contestar, aí você chama a responsabilidade para si e fala, olha, durante essas atividades, havia a possibilidade do reclamante realizar pequenos reparos de pintura com pincel, né? Não com pistola, afinal eram pequenos reparos. Algum reparo num portão em que ele precisou descascar a pintura para refazer um ponto de solda e depois ele refazia essa pintura, né? Normalmente é o que acontece, tá? Então, você pode utilizar, chama a responsabilidade e fala, olha, realmente, ele chegava a fazer, mas não era 3 horas por dia. Não. No máximo, cerca de 1 hora por semana, para pequenos reparos com pincel, né? O que caracterizaria a insalubridade em grau médio, não em grau máximo, como definiu o perito. Tá? A gente for lá, na hidrocarboneto e descomposto de carbono. Anexo 13 da NR15. Tem lá. Pintura a pincel com esmalte, tinta e verniz em solvente contendo hidrocarboneto aromático. Então, você traz para dentro do adicional que ele já recebia. Então, colocar como que ele fazia atividade. Se tiver foto, segue a imagem de uma equipe realizando esse tipo de atividade. E aí você comprova que era com pincel. Porque para utilizar pistola tem que ter compressor, tem que ter uma série de... tem que ter uma né, uma infraestrutura dedicada para isso. Que provavelmente o soldador ali na sua equipe, né, com o caminhãozinho que vai levar o soldador para fazer o trabalho, provavelmente não tinha essa infra. Não, não. Algumas peças eles trazem e pintam, mas é muito raro. É muito raro trazer. Tá? Mas é normal. Então, o normal o que que é? Ele tem à disposição dele ali um pincel para realizar a pintura, mesmo porque para atividade de pintura com pistola, a necessidade do uso de compressor de ar, o que não era disponível nas frentes de trabalho. Né? Então, você consegue já dar um argumento lógico para dizer de que aquela frequência não era real e que ele poderia sim realizar com pincel. Porém, cerca de 1 hora por semana. Tá? E aí agora a gente vai entrar numa questão legal para dar o embasamento necessário para a sua argumentação, que é a diferença entre o adicional caracterizado pelo perito e o que deveria ser. Tá? Então, você vai falar que ao realizar a pintura com pincel, que deveria ter sido caracterizada a insalubridade em grau médio e não em grau máximo, por ser atividade feita com pincel, tá? Que não há nenhuma infraestrutura para ele realizar esse tipo de atividade, então a caracterização foi equivocada, porque a forma como a atividade é realizada não está correta, tá? E, só que, porém, não eram 3 horas, e sim 1 hora por semana, o que caracteriza a eventualidade do fato. Uhum. Tá? E aí a gente tem que ter... a gente pode trabalhar a questão da eventualidade de 2 formas. Tá? Ou você utiliza a súmula 364 para a caracterização da eventualidade, porém a súmula 364 ela é totalmente dedicada à periculosidade. Ela fala que tem direito ao adicional de periculosidade, ele é específico, tá? Dizendo que quando não dá direito, né, é indevido o adicional quando o contato se dá de forma eventual, tá?
Então, condicionado fortuito e tal. Então, a súmula 364 ela é específica de periculosidade. A gente pode usar ela, mas não diretamente. A portaria 3311 de 89, ela já foi revogada, tá? Mas muitos profissionais ainda adotam ela deixa eu só ver se consegue aqui o áudio no Facebook. Tem muita gente que ainda utiliza a portaria 3311, porque no lugar dela entrou a súmula 364, que só fala de periculosidade. Inclusive, eu já citei aqui algumas vezes, eu estou atuando num caso que o próprio juiz determinou que o perito utilizasse a portaria 3311 para definir as questões do que seria feito de forma eventual, intermitente ou permanente, né? Então, nesse tipo de caso, eu utilizaria a portaria 3311 para comprovar legalmente que a atividade era realizada de forma eventual, tá? A portaria 3311 de 80 é o seguinte, no item 4.4, tá? Item 4.4, portaria 3311 de 89. Do tempo de exposição ao risco. Vou ler rapidamente aqui, tá? A análise do tempo traduz a quantidade de exposição em tempo, horas, minutos ou segundos, a determinado risco operacional sem proteção, multiplicado pelo número de vezes que a exposição ocorria ao longo da jornada de trabalho. Assim, se o trabalhador ficar exposto durante 5 minutos, por exemplo, a vapores de amônia, e esta exposição se repete de 5 a 6 vezes durante a jornada de trabalho, então o tempo de exposição é de 25 a 30 minutos por dia, o que traduz a eventualidade do fenômeno. Se, entretanto, se ele se expõe ao mesmo agente durante 20 minutos e o ciclo se repete de 15 a 20 vezes, passa a exposição total a contar com 300 a 400 minutos, o que caracteriza uma situação de intermitência. E se ainda a exposição ocorre durante quase todo ou todo o dia de trabalho, sem interrupção, é expressa de forma contínua. Então, vamos traduzir essa parada. O que a portaria 3311 diz? Que até 30 minutos o trabalho é eventual. De 30 até 400 minutos é intermitente. 400 minutos a 6 horas e meia. Acima de 400 minutos por dia, trabalho permanente ou contínuo. Só que ele não fazia isso todos os dias. Tinha dia que ele fazia, tinha dia que ele não fazia. Ok? Sim. Então, para usar a portaria 3311, a forma mais coerente, sensata de utilizá-la é você jogar isso para a jornada semanal de trabalho. Então, você vai alegar que o reclamante realizava atividade durante 1 hora por semana, tá? Dessa forma fica caracterizada a eventualidade da ação conforme determina a portaria 3311 de 89. Pois, durante a semana, como ele não realizava atividade diariamente, você irá avaliar a exposição semanal, tá? A exposição semanal, normalmente, eu não sei aí na prefeitura quantas horas de trabalho o pessoal faz na semana, se é 44 ou se é menos. Eles fazem 44, eles entram um pouco mais cedo agora, só que aqui tem 1h30 de almoço. Algumas funções 2 horas. Mas são 44 horas semanais. Sim. Ok? Então você vai falar que, como ele não havia uma exposição diária, que a análise que está sendo feita ela vai tomar como base a exposição semanal, onde a jornada de trabalho semanal é de 44 horas. E que desta jornada de 44 horas, ele ficava exposto apenas a 1 hora exposto a fazenda tintas com pincel, né? E aí, se você dividir 1 por 44, você vai ter que ele ficou exposto a 2,27% do tempo total da jornada semanal de trabalho. Tá? Então, a gente pode, assim como a condição traduzida pela portaria 3311 se aplica à jornada diária, ela é o mesmo raciocínio para a jornada semanal. Quando a gente trata de porcentagem, você pode extrapolar isso para a semana ou por mês, tanto faz, né? Então, você extrapola isso para a semana. E aí você faz um comparativo. Fala, olha,
Com base nisso, fica caracterizada a exposição eventual. Por quê? Pela portaria 3311, até 6,5% da jornada se caracteriza a eventualidade. Deu para entender? Deu, Wagner. Deu. Foi assim, porque assim, o que acontece? O funcionário não tinha ninguém para acompanhar, né? O cara falou que quer, né? Isso que é o problema. Então, mas está tudo bem. Está tudo Uhum. bem. O importante é assim, né? Já foi. A gente já não tem mais controle sobre isso. Vamos trabalhar em cima do que a gente tem controle, né? Que é a informação que a gente tem para colocar na contestação, tá? Então, o que a gente tem para colocar? Sob nosso controle. O EPI não está sob o nosso controle porque foi entregue de forma equivocada. O que está sob o nosso controle na forma da gente consiga fazer a alegação, né, com o embasamento. A forma como a atividade era realizada, que não era com pistola e sim com pincel, mesmo porque nas frentes de trabalho não tem nem infraestrutura para isso. Então, você tem argumentos técnicos para embasar essa informação teórica, tá? E a eventualidade da ação, que não ocorria 3 horas por dia, e sim cerca de 1 hora por semana. E que, com base na portaria 3311, esta exposição de 1 hora por semana, equivalente a 2,3% da jornada de trabalho, se caracteriza como eventual. Então, você consegue dar uma informação teórica, que é a mesma coisa que o reclamante fez, ele deu uma informação teórica. Só que você consegue juntar o seu embasamento técnico nela, dizendo que para fazer atividade de solda, ele precisa fazer uma série de outros procedimentos, né? Não é só soldar. E para fazer atividade de pintura, ele precisa de infraestrutura para isso, porque sem compressor, sem nada disso, ele não consegue fazer atividade de pintura. Então, você deu o argumento técnico. E aí você vem aqui com o aspecto legal, utilizando a portaria 3311, para dizer que o tempo de exposição era eventual em função da porcentagem de tempo que ele ficava exposto ao agente frente à jornada de trabalho dele semanal, porque ele não realizava as atividades todos os dias. Fecha o pacote. E aí, fechou o pacote, colocou todo o raciocínio. Então, você vai separar por tópicos, tá? Sobre a atividade de solda. E aí você vai descrever como é feita toda a atividade de solda. Tudo que ele fazia na atividade de solda. Sobre as atividades de pintura alegada pelo reclamante. Aí você vai contestar o período, dizer o período que era realizado e contestar a forma como era feita a atividade. Que não era com pistola e sim com pincel. Né? Sobre a eventualidade ou sobre o tempo de exposição ao agente de risco. Desculpa, tem uma antes desse daí. Sobre a caracterização realizada pelo perito. Aí você vai alegar que, como ela é feita com pincel e não com pistola, a caracterização está equivocada, porque seria a insalubridade em grau médio conforme o anexo 3 da NR15. Printa lá o anexo e coloca na contestação. E aí você, depois, na última, você fala sobre o tempo de exposição ao agente. Aí você entra com o argumento de que era eventual em função de ser 2,3% da jornada semanal de trabalho. Estruturou todo o corpo da impugnação. Quesitos complementares. Confirma o senhor perito que para a realização da atividade de solda é necessário realizar todos os procedimentos descritos no item 1, tal, sendo eles tal. O perito vai ter que confirmar, sim ou não. Confirma o senhor perito que para a realização de atividade de pintura com pistola há necessidade do uso de compressor de ar? Ele vai ter que responder. Confirma o seu perito que nas frentes de trabalho realizadas em campo não há infraestrutura para uso de compressores de ar? Como pode, queira o senhor perito esclarecer como pode o reclamante realizar atividade de pintura através de pistola durante 3 horas por dia nas atividades de campo se não há estrutura
para a realização de tais atividades? Põe lá a foto do compressor, tudo. Né? Então, você questiona, você elabora o corpo com os argumentos e depois pega esses argumentos e insere dentro dos questionamentos. Confirma o senhor perito que 3 horas de pintura por dia é um tempo que não é compatível com as demais atividades realizadas pelo reclamante? Confirma o seu perito que, sendo a exposição 1 hora por semana, isso equivale a 2,3% da jornada semanal de trabalho? Confirma o senhor perito que, conforme a portaria 33/11 de 89, quando a exposição ocorre até 6,25% do tempo da jornada, ela é considerada eventual? E aí, no quesito superior, depois confirma que caso que o reclamante tendo a exposição de 1% do seu tempo da jornada de trabalho, ela se considera como eventual, conforme a portaria 33/11? Então, você pega todos aqueles argumentos que você estruturou no corpo da impugnação e transforma ele em perguntas. E, de preferência, sempre na forma de perguntas fechadas. Eu sempre utilizo o confirma. Por quê? Não dá muita possibilidade de argumentação. É sim e não. Ou confirma ou não confirma. Né? Se ele quiser complementar a resposta, ele pode complementar, mas ele vai ter que responder sim ou não. Uhum. Tá? Isso ele não tem como fugir. E aí, na última questão, você pergunta, prefeito, levando em consideração todos os argumentos colocados anteriormente, a resposta aos quesitos, o senhor perito mantém a caracterização realizada? E aí, fecha a questão. Então, você vai colocar todos esses argumentos. Se você não transformar esses argumentos em perguntas, o juiz pode não entender como uma controvérsia, ou o próprio perito pode não entender que houve controvérsia ali. Uhum. E não responder de forma objetiva. Então, quando você transforma os argumentos que você estruturou em perguntas, você obrigatoriamente faz com que... você faz com que obrigatoriamente o perito responda a essas questões. Ajudou? Não, sim, deu uma luz. O que tem de periculosidade? Então, nós tínhamos um tanque de combustível de 15 mil litros. Só que aí... Óleo diesel? Óleo diesel. Só que aí o perito descreveu aqui que... Então, tem um tanque de 15 mil litros, né? Tinha, hoje não tem mais. E ele tem uma caminhonete que armazena em torno de 180 litros. Ela armazena. E ele diz que ele ajudava o mecânico. Olha só, ele fazia tanta coisa. Ele ajudava o mecânico a fazer o abastecimento, fazer o reparo de alguns veículos, e blá blá blá. E aí eles fazem esse transporte de combustível, porque assim, temos máquinas agrícolas também. Trator, patrol, essas máquinas aqui. E elas ficam lá pro Cafundé do Judas. Então não tem como ela vir para o centro da cidade para abastecer. Então eles têm que levar o combustível para lá. Obrigado, querida. Desculpa, gente. Meu filho veio trazer um lanchinho. Vamos lá. E aí ele alega que ele ajudava o mecânico a fazer esses reparos, a levar esse combustível. Só que aí, olha só, ele disse que a caminhonete carregava um tanque de 1.000 litros. Tem no laudo aqui, 1.000 litros. E o perito confirmou, porque, se você olhar a caminhonete, você fala que ali não cabe 1.000 litros nem aqui nem na China, filho. Cara, 1.000 litros? 1.000 litros. 1.000 litros. É naqueles de unitainer ou container de 1.000 litros. Se você colocar no Google unitainer ou container de 1.000 litros, você vai ver, é um container plástico com gradil de ferro em volta. Esse mesmo. Então, vamos só voltando na insalubridade, tá? Só para a gente fechar o caixão aí com base nessa informação que você me deu agora. Você pode utilizar todas essas argumentações para corroborar de que ele não fazia 3 horas por dia de pintura. Fala, como pode o reclamante afirmar que fazia tantas coisas e realizar a pintura por 3 horas? É totalmente incompatível uma coisa com a outra. Na hora que você lê o laudo aqui, é porque se você quiser, eu poderia até mandar para você começar a rir.
Porque, cara, é cada coisa que você fica até, meu, mas como é que o cara trabalha? Aí, alega que trabalhava 1h30 de viagem, assim. Aí trabalhava mais 3 horas, fazendo pintura e lixar. Ele não lixava, não soldava. Então tem tanta coisa. E a hora de Exatamente. almoço dele? E não sei o que mais. Tanta coisa, cara. Ele. Então, é esse questionamento que você vai fazer para o perito. Como pode o reclamante passar 3 horas pintando se ele realizava tantas coisas como foi descrito no laudo? Isso demonstra a total falta de veracidade das informações prestadas, né? Sobre a periculosidade. Bom, é utilizar o item 16.6 da NR16 para descaracterizar, porque fala, o item 16 fala o seguinte: as operações de transporte de inflamáveis em qualquer vasilhame a granel são consideradas em condições de periculosidade e exclusão para o transporte de pequenas quantidades até 200 litros. Então, e contestar de que ele não transportava 1.000 litros, que não cabe container de 1.000 litros na caminhonete. Na Que verdade, caminhonete que Wagner, é? nós temos uma F1000. Nós temos as notas fiscais da compra do combustível. Isso é legal. Tá, Porque legal. eles colocam 180 Então, litros no máximo. então coloca a nota, porque na caçamba DF1000 cabe um Unitainer. Não, não, sim, mas é porque assim, quando ele faz o reparo, vamos supor, o pneu furou. Então, por isso que não pode ser um tanque tão grande, porque vai ocupar o espaço todo do caminhonete. Então, ele carrega a ferramenta. Então, não pode ser um tanque muito grande. Também não necessita um tanque tão grande, porque eles abastecem as máquinas com 30, 40, às vezes 60 litros no máximo. Então, não precisava de um tanque de 1.000 litros. Entendi. Então, o que você vai fazer? Vai falar sobre a quantidade transportada. Você, né, faz um primeiro tópico da análise da insalubridade, segundo tópico da análise da periculosidade. Sobre a quantidade de combustível transportado. O reclamante alega que foram 1.000 litros, mas é uma alegação totalmente improcedente, que não condiz com a realidade dos fatos, visto que transportava no máximo 180 litros. Como forma de comprovar as alegações, segue as notas fiscais. Ponto. Tira o print das notas, coloca ali um abraço. Você comprova aquela informação que você deu. Sobre a periculosidade caracterizada, aí você vai utilizar o item 16.6 da NR16. Fala que, para o transporte de até 200 litros, não se caracteriza a periculosidade conforme o item 16.6. Então, não há o que se falar tecnicamente e legalmente, não se caracteriza a periculosidade no caso. Tá? Sobre a atividade de ajudar a abastecimento da caminhonete, né? Se ele não realiza, é falar que não realiza. Não há o menor sentido ter duas pessoas para realizar o abastecimento da caminhonete. Né? Porque não tem mesmo, né? Não, Para que precisa de duas pessoas para abastecer o negócio? Não tem sentido isso. Eu já trabalhei com um imposto de combustível. Não tem o menor sentido isso. Tá? Não tem o menor sentido. Então, colocar essas alegações. Se tiver foto da pessoa fazendo o abastecimento do tanque lá na caminhonete do motorista, alguma coisa, anexa essa foto para você mostrar, comprovar que não precisa de dois e que a alegação não é verdadeira. Então, coloca a foto. E aí, pau nos quesitos de novo. Confirma o senhor perito que, conforme demonstrado nas notas fiscais, a compra do combustível é feita em lotes de 180 litros? Confirma o senhor perito que, conforme imagem demonstrada no item tal, não há necessidade de duas pessoas para realizar abastecimento do tanque na caminhonete? Confirma o senhor perito que, para o transporte de menos de 200 litros de combustível, não se caracteriza a periculosidade? Com base nos questionamentos apontados e na análise descrita acima, o senhor perito ainda assim caracteriza a periculosidade? E aí você fecha o caixão. porque aqui que ele coloca o perito, ele fala aqui, cadê? Ele descaracterizou o tanque de combustível, aqui, ó. Faltou uma página aqui que eu tinha imprimido. Aqui, tanques inflamáveis, toda a bacia de segurança. Só que ele fala aqui, ó, o tanque vistoriado não possui bacia de segurança. Entretanto, o local habitual do reclamante no estabelecimento da oficina é em nível superior. E realmente, é um nível superior e o tanque é mais abaixo. Onde a contenção natural ocorreria em níveis mais baixos.
Aí ele coloca aqui, mostra o tanque, e a oficina tem mais de 7,5 metros de distância. E aí ele O coloca aqui... tanque não tem, Hã? o tanque não tem bacia de segurança? Não tem, cara. Certo seria. Mas esse tanque aí, coisas antigas, cara. Então, hoje esse tanque está desativado. E eles queriam ativar. Eu falei, não, vocês vão ativar? Então tem que fazer bacia de segurança, tem que fazer laudo, vocês vão fazer? Tem que colocar para-raios, vocês vão colocar? Ah, não vai ficar caro. Então tira. Então tira essa ideia aí. Hoje não faz. Hoje, talvez eu aproveite esse tanque para colocar com água para limpar as viaturas. Utilizar o tanque, né? É. O item J, no transporte de vasilheiros em caminhões de carga, contendo inflamáveis líquidos em quantidade total ou igual ou superior a 200 litros, quando não observado, disposto no item tal. Ele colocou, por quê? Porque ele colocou os 1.000 litros. Exatamente. Então, você vai contestar a informação dele com a nota fiscal. Sim, o que eu pensei já quando eu peguei esse... Meu, não tem condições. 1.000 litros ali. Todo mundo que eu apresento esse lado deu risada. Onde que cabe 1.000 litros lá? Não cabe. E aí você pergunta, como que era transportado esses 1.000 litros? Em que tipo de recipiente era transportado esses 1.000 litros? Para o perito comprovar a alegação. Então, né? Wagner, mas assim, o perito não tinha que... Porque para você alegar uma coisa que cabe 1.000 litros, você teria que cometer uma marcação. O perito nem viu isso. Fácil, né? É? O perito vai pelo mais simples. Na hora da perícia, ninguém contestou a informação, segue o jogo. Então, porque eu falei, nossa, mas deu até eu que não tem 1.000 litros ali. Na verdade, tem uma marcação lá, tem sim a quantidade de litros, e não chega nem a isso. Não chega nem a isso. Então, mas marcação e tal é muito subjetivo. Nota fiscal não, nota fiscal é objetivo. Não, sim, perfeito, claro. Mas assim, olhar o Então, olho nu, você poderia olhar lá, ó. Mas aqui não tem 1.000 litros, cara. Não tem nem condições. aí fica mais difícil. E às vezes as pessoas não querem o mais difícil, às vezes quer o mais simples, né? Não, perfeito. E o caminho é esse aí, cara. E regularizar, né? Regularizar. Não, aqui tem muita coisa para fazer. Mas assim, porque a gente pega as coisas antigas, aí começa a vir à tona, assim, nossa, tem um processo disso, tem um processo daquilo. Bom, Jackson, temos 55 minutos já, daqui a pouco o Instagram corta a nossa cabeça, cara. Se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar com relação a esse caso, fico feliz. Não, Senão, deixa eu perguntar para você, já aqui, o que acontece? Ele mediu o ruído com dosímetro. Esse também tem que nem você fala desse milímetro, teria que fazer a calibração lá na hora. Esse também teria que fazer o dosímetro? aferição antes e depois da avaliação. É só essa dúvida que eu tava. Qualquer equipamento de medição tem que aferir antes e depois. Ah, então, perfeito. Vamos saber. E é tão besta essa aferição, não sei se você já chegou a ver. Nós temos um É um aqui. equipamentozinho. Oi? Nós temos um É um aqui. equipamentozinho menor do que esse mouse, normalmente. Tá? Alguns são do tamanho do mouse. O cara pega ele liga o calibrador acústico, que chama, ele pega o microfone do equipamento de medição, dosímetro, decibelímetro, seja qual for, coloca dentro do equipamento. O equipamento emite o ruído na frequência de 114, 94 e 114, eu acho. Eu não estou lembrando de cabeça agora. Decibéis. Aí coloca. Aí o equipamento tem que ler aquele nível de ruído. Aí você olhou na tela do equipamento. 114. Tá ok. Pronto, tirou, acabou. Não leva 1 minuto. Eu não sei por que os profissionais se negam a fazer esse procedimento se ele é tão simples, se ele é tão rápido. É, bem rápido mesmo. Mas isso é bom para saber, porque, assim, provavelmente, lógico que você vai defendendo uma reclamada, você vai falar, não, tem que fazer. Fica calado e deixa o perito fazer. Depois você impugna. Eu normalmente pergunto, eu falo, doutor, vai fazer a aferição? Não precisa. Falo, tá bom, tudo bem. Né? Mas show de bola, cara. Muito obrigado. Uma ótima noite aí para você. E se tiver mais coisa, semana que vem, volta aí. Beleza. Sem problema. Valeu. Tchau. Obrigado, Jackson. Valeu. Obrigadão pelo esclarecimento. Tchau. Bom, galera,
Show de bola. Muito obrigado, Jackson. Foi muito legal. Um caso bem complexo, né? Porque vários agentes envolvidos, o reclamante já recebia insalubridade em grau médio. Então, tem alguns assuntos que você não pode, você não precisa despender tempo nisso. E periculosidade também, então bem complexo, bem legal de tratar. E é aquilo, a gente utilizar os dispositivos legais conforme eles se colocam à nossa necessidade, né? Bom, no mais, muito obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus, um ótimo fim de noite aí, um forte abraço e valeu. Vamos juntos, que juntos a gente vai longe. Semana que vem tem mais. Valeu! E como é que eu encerro aqui, hein?